tanto o pai como a mãe, eles manifestam atributos do caráter de Deus, né? Então, eu e a Geisa, a gente tem orado bastante a respeito dela ser tocada pelo Espírito Santo, dela ter a sua experiência individual. Porque uma coisa é eu falar pra ela, outra coisa é ela viver, ela presenciar. E aí, a gente conversando lá na FEBEM com esses meninos lá, eles tratavam a gente com muito respeito. Assim, imagina, eu tinha 19 anos e eu falei pra ele também: pai, eu senti a sua falta quando eu era criança, porque o senhor trabalhava, eu entendo que o senhor tinha que trabalhar, mas eu senti a sua falta dentro de casa. Porque muitas vezes na hora que a gente tá passando aquele aperto, a gente se esquece que a gente é filho de Deus, não é verdade? Fala galera, Tá na Mesa Podcast, tá no ar. Eu me chamo Tuane e aqui ao meu lado minha queridíssima amiga Kiane Vives. Oi, gente! Como vocês bem sabem, toda semana nós temos um novo episódio, um novo convidado e um novo tema. E o tema dessa semana é muito importante, porque ele diz muito sobre quem você se tornou agora como adulto. E hoje nós vamos falar sobre paternidade. E quem tá aqui na mesa com a gente hoje é um homem de fé, apaixonado por Jesus, marido da Geisa, pai da Lívia. Seja muito bem-vindo, David Costa! Gostei desse David Costa. Seja bem-vindo, David. Obrigado, Foi gente. ensaiado. Mas obrigado, viu? Excelente ideia, iniciativa de vocês com esse podcast. O assunto, eu não sei se escolheram eu porque eu sou um dos pais mais velhos aqui da Não, imagina. Tu é um cara... né? Mas, enfim, obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir, né? Esse Com assunto é muito certeza. importante. Na verdade, a gente escolheu porque tu é uma referência de pai aqui na igreja. A gente vê como tu tem tratado a tua filha, né? Como tem sido bom marido. E a gente não pensou duas vezes quando pensamos no teu nome pra trazer esse assunto. E eu tenho certeza que tu vai agregar demais hoje aqui com a gente, trazendo muito conhecimento. Então, é a pessoa certa, David, é a pessoa certa. Confia. David, pra começar, eu queria te perguntar quem era o David antes de se tornar pai? David antes. Olha, eu não vou voltar o meu filme inteiro da minha vida toda, desde a minha infância, agora não. Mas muita gente não sabe, mas eu conheci a Geisa na Jocum, né? E uma das coisas que, quando eu fui para Jocum, o meu líder de jovens lá, que foi uma das pessoas que me incentivou, é uma longa história isso daí também, mas que incentivou eu para ir para Jocum, ele falou assim para mim: não vai voltar de lá casado, hein? E aí eu fui conhecer a Geisa lá e a gente casou, né? Depois de um ano, a gente ficou namorando à distância depois que a gente saiu de lá. Depois de um ano a gente casou, né? A gente uniu os nossos propósitos e aí que eu sempre tinha um sonho de ser pai, mas eu não me achava. A gente casou muito novo, né? Eu tinha 22, a Geisa também é mais ou menos a mesma idade, então nós casamos super novos, né? Mas a gente falava, ó, com uns 3, 4 anos de casado, primeiro filho, tal, depois o segundo, né? Aqueles planos assim, né? Que quando a gente vai namorando ou casa, a gente vai começando a falar. E então sempre teve esse desejo dentro de mim, né? Eu tive uma boa criação também, os meus pais, então isso replica pra gente, né? Então a gente quer também ser pai, ser mãe, né? Então a gente sempre teve isso. Mas eu cresci na igreja, meus pais sempre me levaram pra igreja desde criança, sempre estava lá participando, escola dominical, culto, depois dos adolescentes eu me batizei, né? Participava dos retiros, equipe de louvor, conferências missionárias na igreja, tudo a gente estava lá. Então, sempre fui muito envolvido. Então, quando a gente foi ter filho também, queria ter isso também, né? Sempre. Puxa, que isso. legal. Eu não sabia que tu tinha feito Jocum. Que experiência incrível que não deve ser, né? Meu sonho era fazer também. Acabou não dando, mas... os planos do senhor tinha. Mas como é que foi esse processo de tu se tornar pai? Foi planejado ou aconteceu de supetão, assim? Não. Opa, estamos grávidos. Foi planejado, foi super planejado. Quando a Lívia veio, a gente tava naquela expectativa muito grande e foi muito rápido, né? Quando questão de remédios, né? Quando parou, a Geisa logo já engravidou e a gente já tava
felicidade toda, né? Então a Lívia foi muito planejada, a gente foi muito esperada, foi muito amada antes mesmo dela vir, né? Que lindo. Só que aqui nos bastidores tu me falou que na verdade demorou uns anos aí, né? Foi o quê? 7 anos? Foram 7 anos. É, Como na eu- verdade não foi tão rápido assim, porque é óbvio, que nem tu comentou ali, tu era muito jovem, vocês eram muito jovens. Tu tinha medo de ser pai muito jovem? Quais eram os teus... Aconteceu até um episódio com a gente, como a gente falava, depois de 3, 4 anos a gente ter filho. Quando veio os 3, 4 anos, que passaram muito rápido, né? Passa Eu não me voando. Sempre assim, né? Eu É me sempre senti- assim, meu Deus. 30, chegou nos Exatamente. 30, tu... Ai, meu Deus. Exatamente, eu me sentia um moleque, assim, eu me sentia, não estava pronto, e a Geisa estava pronta, e ela me cobrou meu posicionamento, e agora, e aí eu dei para trás, eu falei, não dá agora, e ela ficou magoada, ela ficou A Geisa chateada. tava seguindo o planinho dela ali, ó, anual. Agora esse ano aqui. É porque, assim, eu falei pra ela, não, tudo bem, a gente vai. E aí, depois, eu dei pra trás. Eu falei assim, não vamos. E aí, né, eu acabei magoando ela, os sentimentos dela. E foi muito triste, a gente ficou bem chateado, assim, ela principalmente, né, comigo. E a gente, né, continuou a nossa vida ali de casado, servindo na igreja, trabalhando. E aí ela falou, né, então a gente vai esperar pro momento certo, e a gente continuou. E quando a Lívia veio, né, veio com toda aquela expectativa, né, a Geisa tava com aquela expectativa de se tornar mãe. E aí eu já tava me sentindo melhor, né, como um homem, assim, eu já tava me sentindo um pouco mais maduro, né, porque eu casei com 22, com 23, com 25 anos, eu me sentia mesmo um moleque, eu não me sentia um homem ainda, né, assim, apesar de todas as responsabilidades da casa, né, de trabalho e tudo mais. Só que emocionalmente eu acho que eu ainda tava muito, né, pra trás, assim. Eu acho que esse é o medo que tem assolado muito a nossa geração agora, né? De ser pai. Eu nunca vi meus avós, os avós de ninguém, falando que tiveram medo de ser pais. Parece que as coisas aconteciam de forma mais natural antes, né? Mas de algumas gerações pra cá existe esse medo, e acho que foi colocado. Obviamente que é uma responsabilidade muito grande, né? Tu gerar um filho e criar um filho. Mas eu não sei, parece que é uma preocupação exacerbada, fora da. Não tá na mesma medida da proporção que é se tornar pai. E aí fica todo mundo encontrando desculpas. Eu não, tu percebe isso também na sociedade agora? Esse medo, esse... Parece O que eles não estão receio. preparados, na verdade. Tipo assim, que nem tu falou, mesmo que passe a idade, passou os 25, daqui a pouco passou os 30. Só que hoje já tem homem de 35, 40 que continua... Achando que é um gurizão. Exato, Não tá preparado. tipo, não me sinto preparado para ser pai. Então, assim, como foi a tua transformação emocionalmente, do sentido de não estou preparado, sou um moleque e assim, agora estou preparado para ser pai? Quando foi essa virada de chave? Eu acho que é igual que a Tuane falou, né? Se a gente pega algumas gerações passadas, se eu pego dos meus avós, assim, talvez os avós de vocês também, né? Ou bisavós, eles tiveram 10 filhos, né? Até mais, né? Minha avó teve, sei lá, 8 filhos, a outra também. Então, é sempre assim, eles tiveram filhos porque para ajudar no trabalho, né? No trabalho braçal, eles trabalhavam na roça, né? Eles moravam no interior. Então, o filho não tinha métodos de anticoncepcionais, não tinha o conhecimento, né? Com relação a isso também. Então, era, né? Vinham os filhos meio que sem planejamento, mas ao mesmo tempo os filhos vinham e iam ajudando os pais, né? Então, por exemplo, se eu pegar os meus tios, minhas tias mais velhas, eles sempre iam ajudando na criação dos filhos mais novos, né? E isso foi mudando, é lógico, né? Porque a sociedade vai mudando, os tempos vão mudando, né? E as pessoas começaram a querer estudar, fazer faculdade, começaram a querer priorizar carreiras, priorizar várias outras coisas, né? A questão do dinheiro, a questão do planejamento. Muita gente fala, eu quero ter minha casa, meu carro, meu tudo antes de casar ou antes de ter filhos, né? Então as pessoas começaram a pensar mais no ter
e no ser antes de ter filhos, né? Antes de casar, antes de entrar no relacionamento. Aí por isso que você vê muitas vezes as pessoas hoje em dia, até com 40 anos, mas se comparar com gerações passadas, eles talvez são mais imaturos do que umas pessoas na época de 20 e poucos anos, não é verdade? E essa é a sensação que eu tenho, sinceramente. Eu tenho também. E uma das coisas que eu vejo, assim, me deixa bem, assim, triste, né? Um pouco, com relação a muitas pessoas hoje em dia, eles optarem realmente a não ter filhos, né? Não por questões físicas ou algo do tipo, mas simplesmente por opção. Não, eu não quero ter. Isso, assim, traz um pouco de tristeza dentro de mim, porque um filho é bênção, né? É bênção de Deus. E quando a pessoa fala, assim, que ela não quer ter filho, né? Inclusive, eu tava até pensando, um tempo atrás, a gente tava, né? A gente tem conversado a respeito de ter o segundo filho, né? E essa conversa já faz tempo. A Lívia tá cobrando a gente, a Lívia tá cobrando. Agora a Lívia tá cobrando, né? Mas a Geisa. Mas já era pra gente ter tido outros filhos, né? E essa questão também da idade vai pegando, né? A gente vai pensando, né? Eu e a Geisa não estamos ficando mais velhos, então a gente vai pegando. E a Lívia, ela tem cobrado, ela tem muitas vezes até na oração à noite com ela. Ai, nossa, que é motivo até de choro, assim. Ela vem e fala, papai, eu sou a única, as minhas amigas todas têm irmão, têm irmãs, e não sei o quê, e é só eu. E aí ela, às vezes, já teve vezes dela choradas, aí a gente chorar junto, né? Porque aí é quando ela expõe isso. Eu sei que muito é por questão minha mesmo, né? De não querer ter tido antes, né? Da mesma forma, com uns 4 anos de casado lá, eu segurar também, e aí depois a questão do segundo filho, a mesma coisa, né? Muda pra Austrália e vem, e aí não sabe se fica, se volta, e aí a Lívia vem falando e a gente também... E aí, amolecendo o coração e deles. a gente coloca, gente, Deus, tá bom. Tu acha que a Austrália, então, ela é um motivo pelo qual vocês não tiveram um segundo filho ainda? Eu acho que atrasou esse plano. Atrasou. Né? Eu acho que atrasou, sim. Justamente por essa questão de... você não sabe se fica, se volta pro Brasil, se vai... E por vários anos aqui na Austrália, a gente ficou meio perdido, assim, né? Sem planejamento. Veio o Covid, e aí a gente ficou pensando se voltava, se ficava. Esperando a estabilidade do visto. Exato, também, né? Porque muitas vezes, voltando àquela questão antes que a gente estava falando, muitas vezes as pessoas não querem ter filhos, né? Por opção, às vezes porque elas querem priorizar a carreira e tudo mais. Eu também, eu estava priorizando o quê? O visto, priorizando outras coisas, priorizando saber se eu queria ficar aqui ou não. E aí, quando eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Nossa, por que muitas pessoas decidem não ter filhos, né? Aí eu comecei a pensar de mim mesmo, né? Nossa, mas o que eu vou falar dos outros se eu mesmo, com 4 anos de casado, teve essa situação e eu agora aqui na Austrália, ao mesmo tempo também adiando esse nosso sonho de ter o nosso segundo filho, né? Então, por muitos anos, eu também fiquei adiando. Sim. Eu, não, porque pela Geisa é muito mais fácil, né? Pela mulher, assim, então tá bom, vamos. Só que eu fiquei... O né, provedor, o homem, o provedor, o provedor da casa fica preocupado. Tu acha que é uma questão mais de, como tu falou, de prioridades ou de responsabilidade? No sentido, é muita responsabilidade, ou talvez eu tenha que prover mais, talvez eu tenha que me responsabilizar mais, né, por um bebê que vai vir. O que tu acha, assim, em geral dos homens? O que pesa mais? Eu acho que os dois motivos, assim, pro homem, né? Essa questão de ser o provedor, né? Porque a sua esposa vai parar de trabalhar e você vai ter que dar conta, né? Mas a gente esquece, né, que o nosso Deus, ele é o provedor. Ele é o nosso provedor. Quando a gente quer ter o controle, aí dá tudo errado, né? E é isso que eu fiz durante muitos anos. Eu quis ter o controle, eu achei que era eu que ia resolver a situação, sendo que Deus, ele é o nosso provedor, ele cuida da gente. A gente vê histórias até aqui na nossa igreja, né, de pessoas que se você for ver bem assim, não era para essa pessoa ter esse filho nesse momento. Eu tenho a gente tem alguns amigos também que aconteceu aqui na Austrália, né?
uma gravidez, às vezes, fora do planejamento ali, veio naquele momento, assim, de renovação de visto, sem saber se ia ficar ou não, mas você vê o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, e aí, então, por que eu vou ficar com medo, não é verdade? Eu acho que o que muito segura os homens é essa questão do medo, né? O medo de você falhar, o medo de você não conseguir, o medo de você não ser suficiente, o medo de você não prover. E eu acho que o medo segura muito, muito. É que Deus, ele é fiel ao modelo que ele criou, né? Ele criou o modelo família. E ele vai ser fiel isso até o fim. É tão lindo de ver, né? Esse cuidado de Deus na vida, através da família, assim. Eu consigo perceber. Até na minha família, mesmo meus pais não conhecendo a Cristo, assim. Em muitos momentos, parecia que ia faltar, mas sempre bate alguém na porta, né? Ah, olha aqui, um pratinho de comida. Ai, olha aqui, eu vim ajudar. Enfim, eu acho bem especial essa forma que o Senhor cuida das famílias. E não só. Acho que ele cuida não só das famílias, mas também traz pessoas para abençoar outras no sentido de paternidade. Porque a gente estava conversando ali atrás e tu comentou comigo que antes de ser pai, tu já estava, inclusive, falando sobre paternidade na FEBEM, né? Para jovens. E eu achei muito interessante da gente trazer isso, porque talvez jovens que não tiveram pais presentes, né? E como também Deus cuida trazendo pessoas como o David para lugares como esse, assim. Conta um pouquinho pra gente de como foi essa experiência. Foi bem forte, assim. Porque aí tem que voltar até antes, viu? Tem que voltar na Olha história da Jocum. Hum. Porque lá, uma das coisas que a gente é ministrado é sobre a paternidade de Deus. Então, todos nós, a nossa turma tinha 12 pessoas, né? Então, todos nós fomos ministrados sobre algo da paternidade de Deus. Porque uma das matérias era a paternidade de Deus. E aí, como eu fui ministrado sobre a paternidade de Deus, os meus líderes lá, mais uma vez, eles sabiam, né? Tinha um casal de missionários da minha igreja que foram antes, fizeram o curso lá, ETED, Escola de Treinamento Discipulado, e eles já tinham falado o que era estudado lá, o que tinha acontecido com eles lá. Então, um dos meus líderes falou: Dave, você foi ministrado sobre paternidade. Não, então, a gente precisa pregar sobre paternidade, porque na maioria das vezes, se você vê bem, nas prisões e FEBEMs, é um tipo de prisão também, né, para jovens infratores, é a antiga FEBEM, hoje é Fundação Casa, né? A maioria dos jovens lá e dos adultos também nas prisões, ou eles não têm um pai, ou o pai tá preso, ou, né, eles não conheceram a figura do pai, ou tiveram algum problema com o pai. Um pai abusivo. Exatamente. Então, a maioria de lá tinha algum problema com paternidade. Então, eles sabendo disso, eles pediram para eu ministrar sobre paternidade, dar uma palavra, porque assim, a nossa igreja ia todo domingo lá, a gente se revezava um grupo, porque era no horário do culto, né? Então a gente se revezava, a gente orava antes de sair de lá na nossa igreja e ia lá. A gente fazia um momento de louvor. A gente fazia um mini culto lá dentro da Fundação Casa todo domingo. Tinham outras igrejas também fazendo outros trabalhos evangelísticos lá também. Então a gente fazia um momento de conversa ali com eles, né? De ter um contato ali com eles, saber a história deles, conversar um pouco com eles, meio que um discipulado, né? Informal. Depois, aí tinha um momento de louvor, uma palavra rápida e um momento de oração. E aí, nesse dia que eles pediram pra eu dar a palavra, mas eu assim, como assim? Eu nem sei pregar direito, nem tinha acabado, mas ao mesmo tempo tinha acabado de voltar da ETED, da Jocum, né? Então meu coração tava queimando, assim, eu não, tudo bem, vou que vou, né? Vou pra cima. E foi bênção, mas é triste a realidade lá dentro, né? De ver esses jovens, assim. Parece que tem um documentário que fala sobre isso, né? Com jovens que são traficantes já desde muito pequenos. E aí pergunta, né? Ah, tua mãe, minha mãe, sei lá, tá trabalhando, trabalha disso, né? Alguma coisa assim. E teu pai, não conheço. Nunca vi. Ou então saiu de casa quando eu era muito novo. Ou meu pai abusava, meu pai também é traficante, meu pai tá preso. É sempre. Aí tu vê o quanto isso pode arruinar a vida, né, de uma criança, de um adulto, por conta dessa paternidade falha, né? Sim. Porque a figura paterna, justamente, ela traz isso, né? É a questão da disciplina,
a questão de você reforçar a Identidade. identidade, dar Limites, né? propósito, você... Ser um modelo Exato. também, né, pra criança seguir, porque a criança, ela não tem capacidade sozinha de entender o que é um modelo, né, de um ser humano correto, o que são princípios, o que são valores. Então, eles precisam de um pai ali, de uma mãe, pra ensinar esses princípios, né? Sim. E muitas mães assumindo papéis também de pai e mãe, então sobrecarregadas, que aí acaba, enfim, acaba desestruturando todo um círculo familiar Exatamente. que era pra ser uma coisa mais. Que cada um tem um papel extremamente Exato. importante, né? Senão não precisaria. Poderia uma mulher ficar grávida sozinha e um homem gerar sozinho também, mas existe um motivo. Em tudo aquilo que o senhor faz, ele faz de forma perfeita. Então, precisa desse equilíbrio, né, na casa do pai e da mãe, porque por mais que a mulher se esforce e dê toda a vida dela para fazer o papel do pai e da mãe, ela nunca vai conseguir suprir esse papel de pai, né? E assim o pai também, por mais que ele se esforce muito para, né, para suprir o papel da mãe, ele não vai conseguir, porque isso só tá sujeito à mãe fazer, né? Exatamente. Tanto o pai como a mãe, eles manifestam atributos do caráter de Deus, né? É pra gente manifestar, pra gente passar isso adiante, né? Então, a mãe tem essa questão do carinho, essa questão do cuidado, do afeto, e de várias coisas. São nuances também do caráter de Deus. E o pai, ele também reforça. O pai também tem que dar afeto, né? O pai também não pode ser só aquele provedor sem dar o afeto, sem dar a disciplina, sem dar o carinho, sem reforçar a identidade da criança. Então, tanto o pai, o homem ali, como a mãe, eles vão manifestar o caráter de Deus na vida da criança, não é verdade? E aí, a gente conversando lá na FEBEM com esses meninos lá, eles tratavam a gente com muito respeito. Assim, imagina, eu tinha 19 anos, tinha acabado de voltar da Jocum, 19, 20 anos. O tio, acho que uns 20 anos. tio 20 David. anos. Eles falam, senhor, Olha. senhor. E eles lá, 14, 15, 16, 17 anos ali, né? Os mais velhos. Senhor, mão pra trás. E senhor, mas na maioria das vezes, olhando pra baixo, sem encarar muita gente. Porque por volta tinha todo aquele aparato de segurança, né? Tinha todos os seguranças ali à volta. Mas assim, conversando com eles, a realidade era bem essa mesmo, assim. A maioria deles sem pai, ou não conheceu o pai, ou o pai estava preso, ou foi abusado, várias histórias, assim, terríveis, né? E infelizmente é a realidade, né? A realidade dos presídios, a realidade de todos esses trabalhos quando você vai fazer jovens abandonados também na rua também, quando você vai fazer um evangelismo. A maioria das vezes tem alguma questão de paternidade. E conta pra gente como que tu traz para essas pessoas que sofreram, né, com a falta de um pai presente dentro de casa, né, a falta de um pai dentro de casa, a questão deles entenderem que Deus é o nosso pai maior. Por exemplo, eu fui ministrado na Jocum sobre paternidade, mas eu sempre tive um pai, né? Meu pai, graças a Deus, ele cristão, sempre levou a gente para a igreja, né? Então ele sempre... Mas meu pai trabalhava muito para prover, né? Então eu sentia falta do meu pai. E muito jovem ainda, assim, eu tinha meus 7, 8 anos, eu já ajudava em casa, cuidar do meu irmão. Meu irmão comigo são 4 anos quase de diferença. Então, o meu irmão, eu levava ele pra escola, eu esquentava comida, né? Todo aquele excesso de responsabilidade para uma criança. Então, na Jocum, um dos textos bíblicos que foi usado foi a respeito do filho pródigo, né? O filho que é muito pregado nas igrejas a respeito do filho pródigo. Mas eu fui ministrado a respeito do outro filho, né? Do filho que ficou em casa, do filho que tinha o pai, do filho que não largou nada, mas que estava ali o tempo todo. E aí, quando o pai fez tudo aquilo ali pro filho perdido, que tinha que ele abriu mão, né,
da sua herança. Ele pediu a herança. Imagina, o pai dele estava vivo. Como que você vai pedir herança? É uma desonra Exato. tremenda. Seu pai tá vivo. Como assim? E aí, quando ele voltou para casa, o filho mais velho achou assim, não é justo. Não é justo. Esse cara, esse moleque, né? Foi lá e perdeu todo o dinheiro e fez o que fez. E voltou para casa e agora o meu pai tá querendo fazer uma festa para ele? Uhum. E tratar ele da mesma forma do que eu, que estava aqui presente, trabalhando esse tempo todo, servindo meu pai. Então eu fui muito ministrado a respeito do filho mais velho. O filho mais velho, ele tá dentro de casa, mas ele se esquece realmente do pai, né? Ele se esquece de que Deus, ele está ali, ele é o seu pai, que independente de qualquer situação, você não pode ter ingratidão, você não precisa agir dessa forma. Então, Deus começou a trazer essas questões no meu coração a respeito de ingratidão, a respeito de rebeldia, a respeito de falta de honra. E aí eu escrevi uma carta pro meu pai e eu pedi perdão para ele por várias coisas. E eu falei para ele também, pai, eu senti a sua falta quando eu era criança, porque o senhor trabalhava, eu entendo que o senhor tinha que trabalhar, mas eu senti a sua falta dentro de casa. Eu senti a sua falta como pai. Né? Aquela questão do pai levar você para ir no jogo de futebol, do pai levar você para a escola, do pai te dar a mão, do pai participar da sua reunião, do pai estar ali presente. Eu sentia a falta do meu pai, mas ao mesmo tempo eu não podia ter ingratidão dentro do meu coração, porque meu pai, ele estava lutando pela nossa família. Meu pai estava provendo para nossa família. Então, assim, eu fui ministrado com relação ao filho mais velho. Então, quando eu fui passar para aqueles jovens ou para alguma pessoa sobre paternidade, eu falo da minha história. Eu falo assim, talvez eu não sou, a minha história não é tão ruim igual a sua, né? Olhando assim, você perdeu seu pai ou você não teve seu pai presente. Eu tive meu pai. Meu pai sempre me amou. Meu pai é uma pessoa muito boa. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa responsável. Meu pai me ensinou a ser um homem de caráter, um homem de honra. Meu pai me ensinou muita coisa. Eu amo a vida do meu pai, né? E aí eu tento passar isso para eles. Por mais que eu não tenha tido a sua história, eu não vivi a sua história, eu tenho um Deus que é o meu pai. E aí ele pode mudar a sua história. Ainda que seu pai te abandonou, Deus, ele não te abandonou. E através de Jesus Cristo, você pode se tornar filho desse mesmo pai. Então essa é a mesma forma que eu posso trazer, né? Porque às vezes a gente fica pensando, fui criado dentro da igreja, eu tive tudo, meu pai. Mas e aí, será que você não foi igual esse filho mais velho da parábola do filho pródigo? Falando da parábola, eu entendo, eu interpreto, né, a parábola como o maior presente que um filho pode ter é a presença do pai. O filho que ficou, ele tinha a presença do pai todo dia ali. E aí, fazer a festa é óbvio que é uma forma de celebração, porque um filho que estava morto agora vive. Mas assim, o filho que ficou, ele tinha de mais pessoas, porque mais valioso que uma festa de boas-vindas é ter a presença do teu pai todo dia. Ele já tinha a recompensa dele, ele estava vivendo já a recompensa dele ali. E se a gente passa isso para uma visão de Deus espiritual, se a gente entende que, ok, eu não tenho meu pai terreno, eu não tive meu pai, nem sei quem é meu pai terreno, não tem nenhum nome dele na minha identidade. Mas se eu entendo que o meu pai celestial esteve comigo em todos os momentos da minha vida, acho que aí a gente consegue entender, né? E consegue reverter essa paternidade que causa tantos traumas na nossa criação. É verdade. Muitas vezes, assim, a gente tá... Esse sentimento de você ter o seu pai, muitas vezes, a gente não dá valor, na verdade. Você tá ali, seu pai tá ali, é essa questão do filho mais velho, né? Então, muitas vezes, a gente não dá muito valor. Meu pai tá aqui e tal, mas tá tudo bem. E aí você se esquece, né, que seu pai tava o tempo todo ali com você. E aí, muitas vezes, a gente não desfruta disso. Quando a gente vem pra Austrália, né? A gente deixa os nossos pais, os nossos familiares lá no Brasil, e aí a gente começa a sentir falta, né? Nossa, que mesmo eu sendo casado, pra você ver, anos depois, né? Eu sou casado, tenho minha filha, tenho minha família linda, mas é tão bom você
tá ali Saudade almoçando, daquela né? piada sem graça, daquele churrasco de domingo. Faz falta, como é bom, Exato. né, a presença do pai. E o que eu ia falar também é que, na verdade, todos os pais, de certa forma, vão errar, porque a gente não é perfeito, né? Vocês não são perfeitos, meu pai não foi perfeito, né? Eles vão sempre dar o melhor, né? A gente sempre fala, sempre vai dar o melhor que a gente pode naquele momento. E o único pai perfeito é Deus. Ele pode suprir a gente com tudo aquilo que a gente realmente precisa. Então, isso que tu falou faz muito sentido pra mim também. Às vezes, né, quando a gente é adolescente, quando eu era mais nova, cobrava, né, meu pai muitas coisas também. Porque isso, que aquilo. E hoje, assim, é tão bonito, assim, parece que a gente tira as escamas dos olhos, assim, pra falar, não, nossa, ele fez o melhor que ele pôde, ele faz o melhor que ele pode todos os dias, sabe? Do jeito dele, do jeito que ele recebeu do pai dele também. Tem essa coisa de geração também, né, gente? Que é muito importante a gente... às vezes a gente cobra tanto do nosso pai, mas o que ele recebeu do pai dele, né? Pra poder te passar, então... Também agora que a gente virou adulto, né? A gente vê quão complexa é a vida, né? Misericórdia sobre a vida dos nossos pais, que tinham que lidar com tudo, descongelar a carne, botar a criança pra dormir, trabalhar, pagar as contas, saber lidar com a parte emocional da vida. É muitas coisas, né? A gente acaba, acho que, entendendo um pouco mais. Mas a gente tava falando sobre pais não presentes, né? Só que, na verdade, eu acho que muitos pais não entenderam o seu papel como pai. Então, mesmo eles estando presentes dentro de casa, gera filhos com traumas. Sim. Eu queria saber da tua opinião, assim, pra ti, qual é o papel do pai? O pai, a gente tava até fazendo o start, né? Eu vou até trazer algo assim que a Lídia falou, mas também ela pegou de alguém também, né? É a respeito do pai, ele dá o destino pro filho, né? O pai, ele imprime isso, né? Ele gera essa missão, esse propósito, esse sentido na vida do filho, né? E isso eu peguei pra mim, eu falei, nossa, olha só a importância, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida no automático e a gente esquece, opa, peraí. Então, a gente precisa ser intencional, né? Eu amo também o pastor Jonathan, né? Ele sempre falava isso pra gente, né? Nas reuniões, a gente tem que ser intencional, a gente tem que ser intencional. Então, se eu for um pai também intencional, né? Então, até esses dias não é todo dia que eu tô ali orando com a Lívia antes de dormir, mas na maioria das vezes ou é eu ou é a Geisa, e muitas vezes ela me pede pra ir, e aí esses dias eu até comecei a ministrar no coração dela, assim, né? Ela tinha orado, aí depois que ela terminou de orar, ela gosta de cantar no banheiro, né? Ela gosta de fazer ginástica, ela gosta de dançar, então ela é uma menina muito alegre. E aí eu comecei a trazer esses atributos dela e comecei a ministrar na vida dela. E falei assim, que o Senhor te use, Ele use a sua voz para você ministrar louvor, para você cantar para Ele te dar canções, para você ministrar na vida de outras pessoas. Que Ele use o seu corpo, a sua dança, a sua ginástica, as suas habilidades para você ministrar a presença dEle. Às vezes ela nem tá entendendo direito, mas talvez um dia ela vai lembrar dessas palavras ou dessas orações, né? Que a Geisa, a gente fez a respeito dela e declarando na vida dela sobre isso, né? E afirmando, né? Na vida dela. Então, acho que o papel do pai é isso, né? É afirmar, imprimir o caráter de Deus na vida do filho, dar propósito, dar missão, dar sentido pra ele, né? No livro que tu me indicou a ler, como é que é o nome do autor? O pastor Fabiano Ribeiro? Fabiano, isso. Eu vi uma ministração dele que ele falava um pouco mais, que o livro que tu indicou era Paternidade Bem Resolvida. E aí tem uma ministração que ele fala sobre isso. E ele fala de algo que eu achei tão interessante, que é meio óbvio, mas que ao mesmo tempo parece que tá havendo nos dias de hoje assim, uma reluta quanto a isso, que é... Ele fala assim, é obrigação dos pais suprir a carência emocional, a carência física, a carência financeira e a carência espiritual dos nossos filhos.
E eu percebo que hoje parece que às vezes os pais estão assim, ele vai aprender, ele caiu, ele vai chorar um pouquinho, ele vai ficar chorando ali no quarto, mas ele vai aprender, ele precisa virar homem, né? Vai virar homem, uma criança de 5 anos, vai virar homem, vai... E aí as crianças têm frustrações, e aí não tem ninguém pra ensinar, olha só, como é que a gente lida com frustração? Tu quer esse brinquedo, tu não vai receber esse brinquedo agora. Mas... não vai acontecer por isso, isso e isso, depois tu vai ter. Começar a ensinar meios da criança a criar inteligência emocional, né? E eu vejo, assim, o quanto muitos pais hoje, não de forma intencional, obviamente, mas por não ter uma vida intencional, não passam isso pros filhos, né? De suprir essa carência. É meu papel. Meu filho não vai conseguir carregar, meu filho de 1 ano não vai conseguir carregar uma xícara de água. Meu papel é carregar essa xícara de água para ele. E da mesma forma e nas outras áreas. A parte financeira, meu filho não vai conseguir sustentar a casa, então eu vou. Mas a parte emocional também e a parte espiritual também. Meu filho não vai ter a consciência de orar, de buscar o Senhor. Mas eu vou vir aqui, eu vou puxar a mão, eu vou orar e eu vou ensinar esse caminho para ele. E aí, pensando nisso, eu penso, ainda que muitas pessoas tenham um pai presente, às vezes ela cresce sem autoestima, ela cresce sem identidade, ela cresce com uma timidez absurda, ou ela cresce uma pessoa que não consegue se encaixar em nenhuma área da vida, não consegue ter uma profissão, não encontra um ministério porque falta essas afirmações e suprição, nem sei se essa palavra existe, suprimento? Né? Enfim, falta isso do pai. Tu concorda com isso? Concordo plenamente, né? No livro do pastor Fabiano, né? A gente participou da igreja da cidade por 3 anos e ele ministrou várias vezes, né? Tanto lá na igreja como fora da igreja. E hoje em dia você acha muitos vídeos na internet, muito conteúdo a respeito dessa ministração, que ele foi curado nessa área. Então, essa dor dele, ele fala isso, o pastor Carlito Paes, lá da igreja da cidade, eles falam bastante isso, que a sua dor eles tornam o seu ministério, né? Eles falam bastante isso lá. E essa dor dele virou o ministério dele. E ele ministra hoje sobre paternidade, uma das coisas que ele ministra bastante, né? E eu concordo plenamente, né? Eu tive muitos traumas na minha infância, não pelo fato do meu pai em si, mas é lógico que se talvez algumas coisas que ele pudesse ter feito, talvez evitaria algumas coisas. Mas Deus é misericordioso, né? O meu pai, como a gente falou aqui, ele falou, né? Ele não recebeu isso do pai dele, né? Ele não foi ensinado dessa forma do pai dele. Ele passou o melhor que ele podia passar para mim, para o meu irmão. E eu tenho conhecimento de muitas coisas a respeito do que eu preciso passar. E muitas vezes eu não passo, né? Mas eu tenho essa responsabilidade, eu preciso passar. Então a gente não é perfeito, eu não sou perfeito. Eu vou errar, mas eu vou tentar fazer o máximo possível para minha filha, né? Não ter nenhum trauma, não ter nada que ela depois chegue lá na frente e fale assim, foi porque meu pai faltou com amor, faltou com carinho, faltou com palavra de afirmação, faltou com uma oração, faltou com algo desse tipo, né? Mas eu sei que mesmo assim, né? Mesmo assim, eu não sou perfeito, eu vou errar. Então o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele me curou. Eu era uma criança muito tímida. Eu era muito tímido. Eu pra ir na padaria, assim, na esquina de casa, eu não ia sozinho. Eu precisava do meu irmão pra ir comigo. Eu tinha medo, eu tinha, né, muita coisa. E aí, Deus, através de Jesus Cristo, nós somos adotados, filhos de Deus. E aí ele nos cura, ele nos realmente apresenta quem é o nosso Pai. Jesus Cristo nos apresenta, olha, você é filho de Deus. Você é adotado por ele, você é filho de Deus. E aí Deus vai nos curando. Até o pastor Fabiano Ribeiro, ele fala bastante que ele precisa ser ministrado nas orações dele diariamente. Diariamente ele precisa... É um processo diário. Exato. A gente se esquece, porque muitas vezes na hora que a gente tá passando aquele aperto, a gente se esquece que a gente é filho de Deus, na verdade. Muitas vezes a gente tem que ficar se relembrando. Até quando vocês me passaram sobre esse assunto, eu fui relembrar. Senhor, eu acho que eu tô esquecendo. Eu preciso me relembrar que, olha, eu sou teu filho, papai, né? Começar a orar. Deus, meu pai, meu papai, eu preciso relembrar que o Senhor é o meu Deus, né? Então, muitas vezes a gente precisa
diariamente a gente precisa relembrar. Sim. A Tuane falou ali na questão da carência espiritual, né? Eu queria saber qual é a tua visão de como tu auxilia, né, os teus filhos na formação espiritual, assim. Como tu tem feito com a Lívia e como tu realmente acredita que deva ser feito essa questão do espiritual dentro de casa. De forma que não seja religioso, né? Não religioso, forma mas que- que nem tu aham. falou, assim, de levantar. Isso é espiritual, né? De tu Sim. revelar a identidade da Lívia, mostrar pra ela, Sim. né? Porque como ela foi feita. Isso já é muito importante, mas como que tu vê isso, assim, nessa importância? O pai, ele tem que orar com os filhos, não tem como. Tem que orar, tem que... muitas vezes a gente não tem como fazer um mini culto em casa, né? Devido à correria mesmo do nosso dia a dia, né? Tem muitas famílias que fazem, né? O culto familiar. Não foi uma realidade dentro da minha casa, né? Então, meu pai, minha mãe, eles até tentaram por algumas vezes. Então, nunca teve essa tradição dentro da nossa casa. E eu não consegui implantar isso também. A Geisa muitas vezes me cobrou, a gente precisa fazer um culto aqui em casa, só a gente, que não sei o quê. Só que muitas vezes a gente não consegue, a gente tá tão envolvido, né, com os nossos compromissos. E a questão do servir na igreja também. Então, a gente, antes dela ir dormir, a gente ora com ela. Quando não sou eu, é a Geisa. Às vezes é nós dois. Esses dias até atrás, já tem um tempinho até, a gente notou que a oração da Lívia em português é uma coisa, em inglês é outra coisa, totalmente diferente, mais profunda, né? Porque aí a gente... Ela tem mais vocabulário em inglês por estar aqui. Exato. Que amor, Porque gente. quando É a a oração gente mais veio pra sincera. cá, a Lívia tem... Bilíngue. Ela tinha quase 4 anos. Então, ela foi alfabetizada aqui, Sim. né? Então, o inglês se tornou a primeira língua dela. E aí, o que acontece? Eu comecei a falar pra ela, não, ora em inglês, ora em inglês, porque não adianta, eu vou ficar forçando algo nela, né? O inglês é a primeira língua dela. Então, ela começou a orar em inglês, e a oração dela em inglês tem mais profundidade, tem mais vocabulário. Então, eu oro em inglês com ela também, pra ela absorver, né? Então, e tá reafirmando. Ela sempre tá aqui com a gente. Muitas vezes ela não quer vir, na verdade, mas a gente leva ela mesmo assim. Porque eu Ia lembro falar que com sobre a isso. idade dela, eu também não queria ir pra igreja. Com a idade dela, muitas vezes eu ficava lá com minha mãe, eu não quero ir, dá uma dor de barriga, tô doente, não sei o que. Ficava inventando coisas, porque eu não queria, eu não entendia. Então, a gente tenta conversar, a gente sempre vai passando isso pra ela, a questão do servir, a questão de como que a gente tá na igreja, como que a gente tava antes, quando a gente não tava servindo, quando a gente não tava tão envolvido aqui na Austrália, e agora, para também não passar para ela que é algo religioso. Então, sempre tá trazendo ela junto com a gente. Ela gosta, assim, ela vem... Do Ela sentido do vem, porquê ela vocês gosta, fazem isso, né? Exato. Porque há um sentido por trás, não é só cumprir uma meta. Mas eu queria até perguntar sobre isso, porque eu já escutei de pais cristãos, assim, no Brasil, né? Aqui, não, graças a Deus. Mas já escutei pais falando assim... Eu não obrigo os meus filhos, ainda que ele tenha 8 anos de idade, a irem à igreja. Porque eu não acho que não pode ser uma obrigação vindo da minha parte. Então, se o meu filho de 8 anos não quer ir à igreja, eu o deixo na casa da avó. Como que tu vê isso? Tu acha que até uma certa idade, eu acho que o filho tem que se sujeitar aonde o pai vai? Ou ele tem que ter essa liberdade desde sempre para não ver isso de uma forma pesada? Eu fui criada à moda antiga, então... Não tem escolha! Não tinha escolha. O chinelinho aqui do não tinha escolha. Era a Havaiana de pau. Mas... Cresceu revoltado? Não, então funciona, galera. Que horror. Não, graças a Deus, porque meu pai e minha mãe, Cancelada. mesmo assim, eu não querendo, eles usaram da autoridade deles e me levaram pra igreja, né? Imagina uma criança de 8 anos escolher, eu não quero ir pra igreja, então a criança de 8 anos manda. A criança de 8 anos tem autoridade? Não, como assim? Não é. É que nem tu dizer que não quer ir pra escola porque tu tá cansado. Não quero ir pra escola. Não, mas a existe escola isso, tem não. que ir pra escola. Não que, né? É criança, então precisa ser educada, precisa ser ensinada. Não adianta também você querer brigar, né? Querer ir na violência e querer
fala, não, você vai, né, traumatizar a criança. Não, meu filho, a gente tá indo pra igreja porque é importante. A minha filha, a gente precisa por causa disso, disso, disso. E você é uma criança, você não vai ficar sozinho em casa. Uhum. Você vai com o papai e com a mamãe e pronto. Hum. E pronto. E aí você precisa usar da sua autoridade como pai, né? Como mãe, você precisa usar também dessa autoridade que Deus te deu. Não Também tem eu como acho que tem o você fato deixar de lado. Também acho que tem o fato de que quando a gente. Quando os pais amam algo, naturalmente esse amor é passado pros filhos, né? Eu vejo, assim, um pai que é apaixonado por futebol. A criança nasce também com esse amor e assiste, né, pequenininho ali do lado do pai. Eu já imagino já os meus filhos já, quando eu tiver com a raquetinha na mão, que meu marido é jogador de tênis. E isso acontece muito, então eu acho que naturalmente também quando os filhos veem os pais realmente apaixonados por Jesus, eles também querem conhecer, né, esse Jesus e viver isso. Então, eu acho que naturalmente já passa um pouco, né? Tem essa parte, né, da adolescência ali, pré-adolescência que tu não quer. Eu acho que também tem um agravante da Lívia. Lívia fala Lídia, desculpa. Por causa da Lídia com a gente o tempo todo. Mas tem um agravante da Lídia aqui, que ela é a mais velha, né? Então, talvez falte um pouco mais de meninas aqui da idade dela pra ela socializar. Mas já desde muito nova, eu consigo ver nela os frutos de sementes que vocês plantaram em oração, em exemplo, dentro de casa. Porque ela é uma menina muito doce, ela é muito amável. E ela é muito... Eu consigo ver o amor dela por Jesus já desde novinha, assim, sabe? Eu acho muito lindo isso. E agora, entrando nesse assunto, eu fiquei bem curiosa para saber se tem algum princípio cristão que tu considera inegociável dentro de casa, assim, em relação à criação da Lívia. A questão da oração, a gente sempre traz para ela. A Geisa pega mais na questão do devocional com ela, porque como as duas acordam juntas, né, a gente prepara para ir para a escola, para o trabalho, e a Geisa sempre fala para ela a questão do devocional. Então a gente sempre coloca desenhos bíblicos também. É lógico, ela assiste desenhos normais também, normal, faz parte. Só que ela tem que ver, igual que a Tony falou, né? Ela tem que ver na gente esse amor por Jesus. Não tem como, né? Então, a gente tá ali servindo e muitas vezes a gente fica observando ela ali, a gente tá no louvor, aí a gente fala assim pra ela ficar do lado de alguém ali do nosso GC, né? Pra ela, né, não ficar sozinha. Então ela fica ali do lado de alguém, senta ali na frente, fica olhando a gente, e a gente olha, ela tá cantando, né? Então isso daí traz alegria pra gente, né? A gente fica super feliz, né? E, por exemplo, como ela é uma criança e ela tá nessa transição agora, né? Ela tá com 11 anos, vai fazer 12 anos. Mas muita coisa, ela ainda tem uma mentalidade ainda de criança, né? Então a gente tenta ensinar ela passando de acordo com a idade também dela, né? Não tem como eu forçar algo ainda nela. A respeito do batismo, esses dias eu tava conversando com ela. Eu amo ver crianças sendo batizadas, mas ao mesmo tempo eu fico, por exemplo, pensando, será que ela teve entendimento daquilo que ela fez? Eu ia te perguntar agora sobre o batismo, porque ela tá numa idade de já ter esse poder de decisão, né? Então a gente fica, assim, a gente conversa com ela, é Sim. claro, e fala, Lili, o que você acha a respeito do batismo? E a gente ensina, né? A gente ensina ela a respeito do que é e por que a gente faz. E quando ela se sentir pronta, ela vai se batizar. Não vai ser algo assim, obrigado, forçado, da minha parte ou da parte da Geisa. Então os princípios que a gente ensina são os princípios que a gente aprende, né? São os princípios que tá na Bíblia. Então a gente ensina ela. Ela é uma criança, então, como criança, qual que é o papel, o que ela tem que fazer. Então ela tem que falar como que ela tem que orar, como que ela tem que pedir para Deus, como que ela se relaciona com Deus. Então eu e a Geisa, a gente tem orado bastante a respeito dela ser tocada pelo Espírito Santo, dela ter a sua experiência individual. Porque uma coisa é eu falar para ela, outra coisa é ela viver, ela presenciar. Eu tive a minha experiência, assim, na minha adolescência, com 14, 15 anos, que eu fui realmente me decidir de me batizar e aí ter também a experiência de ser batizado no Espírito Santo. Mas foi na minha adolescência, né? Então, eu tinha consciência daquilo e eu me lembro de tudo. Eu me lembro daqueles momentos. Então, eu quero que seja assim com ela também. Eu e a Geisa, a gente conversa bastante sobre isso daí, que não pode ser algo forçado. Então, esses princípios, eles precisam vir,
mas também precisam ser compreendidos por ela, porque ela ainda é uma criança e tá, né, nessa transição, mas... Sim. Sabe o que tava me vendo na cabeça agora enquanto tu tava falando? Que a gente sempre tenta, né? A gente não sou mãe nem pai ainda, mas vocês sempre tentam dar o melhor e ser exemplo. E a gente sabe que de alguma maneira ou de outra pode ser que vocês errem, né? Como a gente já falou. Aí vem a questão de ser vulnerável. David, tu acha que é importante, por exemplo, o pai ser vulnerável dentro de casa e pedir perdão quando ele erra com a filha, por exemplo? Não sei, tu falou bruscamente com ela. Não foi legal. Só que tem muitos pais que, eu sou pai, eu sou autoridade, vou xingar e assim, é isso e pronto, o filho vai ter que engolir. E muitas vezes o filho fica magoado, gera essa questão. Tu é um pai que pede perdão? Tu é um cara vulnerável dentro de casa, nesse sentido de ser humilde e dizer, filha, desculpa, não devia ter falado assim contigo, ou em alguma situação que aconteceu, assim. Eu confesso que eu sou um pouco mandão também, né? Às vezes eu passo os limites que a Geisa me puxa de novo, assim, você passou do limite, olha, isso daqui. Mas a sensibilidade da mulher, né? Aí como é importante o papel da mulher em casa. Exato. Mas ela, eu lembro até de... A gente disciplinava ela até quando ela era criança, assim, uma certa idade, a gente começou a disciplinar ela. E teve vezes que eu fui disciplinar ela e eu chorei. Porque eu olhei pra ela, assim, ela fez algo errado e eu sabia que eu tinha que disciplinar ela. E dentro de mim doeu. Doeu. Nossa, como que doeu. Porque não foi nada demais, não, né? Não torturei minha filha, não. Sim. Não foi nada demais. Mas eu tive que passar pra ela, olhar no olho dela, falar, você fez isso, você, né, por exemplo, fez uma malcriação, uma birra, alguma coisa desse tipo, gritou, respondeu, fez... Eu não lembro que situação que foi, mas eu lembro que mais de uma vez eu fui disciplinar ela e eu chorando, assim. E aí pede depois perdão, assim, falando assim, ó, o papai erra também, né? Muitas vezes eu já tive que pedir perdão pra ela, olhar no olho dela, a gente chorar junto. Ai, que bonito. Esses dias até ela, voltando da escola, ela aprontou uma lá também de não ter avisado a gente. A Lívia é uma Exposed. pessoa... ela é uma criança muito boa, a gente não tem nem o que reclamar dela. É um amor de filha. Mas, e aí aconteceu. E aí eu explicando pra ela, e aí ela começou a chorar e tal, e cair assim... Porque não sei o que se passou na cabeça dela no momento, mas ela começou a chorar. Começou a chorar porque ela viu que ela fez errado, dela não ter avisado a gente, de ter feito assim, de ter voltado à escola sem avisar, algo desse tipo, sabe? Sim. E aí eu fiquei chateado com ela, aí eu falei pra ela e tal, você errou porque você fez isso, fez assado e tal, e ela começou a chorar, e aí daqui a pouco eu comecei a chorar junto, e aí eu comecei... E aí ela começou a me pedir perdão, e aí eu orei junto com ela, e aí a gente chorou junto, e aí eu falei, olha, é assim, né? Não tem como, né? Porque isso... Mas o pai disciplina o filho que ama, né? Então eu amo ela, então eu tenho que disciplinar ela, não tem tá como, certíssimo. né? Pensando... Desculpa. Não, vai, é porque eu tenho essa sensação de que às vezes o homem, ele fica... tão, às vezes, erroneamente nesse papel de eu tenho que ser o macho, eu não posso chorar, eu não posso pedir perdão, que acaba criando uma relação de frieza com os filhos, né? Os filhos ficam até com medo, gera a sensação de eu tenho medo do meu pai. E não é pra ter essa sensação. Uma coisa é tu ser autoridade dentro de casa, outra coisa é o teu filho ter medo de ti. Sim. Então é muito importante tu ter essa vulnerabilidade de te dizer, olha, filha, eu não queria estar te disciplinando, mas eu tô aqui, enfim, fazendo o meu melhor. Eu acho muito bonito isso. Parabéns, assim, Mas pela tua... é o que a Tuane falou, é verdade. Sensibilidade da mulher, né? Porque muitas vezes a Geisa tem que puxar minha orelha e falar, né? E falar, olha, ó... Porque às vezes, né, como homem, né? Muitas vezes a gente passa um pouco do limite e tem essa questão, né? Você tem que ser homem, tem que se impor, tem que fazer, tem que sei que... Mas espera aí. Como homem, mas como filho de Deus, e você agora tem uma responsabilidade maior. Você tem uma filha, né? Então você não pode passar desse limite, né? Sim. Linkando a parábola do filho pródigo com o que tu falou agora, que o pai disciplina, né? Na tua opinião, eu tenho minha opinião, depois eu compartilho, mas na tua opinião, por que tu acha que o filho não foi disciplinado quando ele voltou pra casa? Do filho perdido? É. Do filho que saiu? Porque ele errou, ele não foi disciplinado, ele voltou, ele saiu a hora que ele queria, pegou a herança, e aí ele volta e é recebido com festa.
Eu acredito que, no caso dele, o pai viu a situação que ele estava chegando em casa, né? Talvez o pai olhou para ele assim e viu, o meu filho já foi disciplinado pelo que ele passou, né? Imagina. Talvez o pai não sabia ainda o que ele tinha passado, mas a condição que ele deve ter chegado em casa com aquela roupa de trapo, fedendo porco, né? Porque ele tava lá cuidando dos porcos. Imagina, precisando de um banho, precisando ser carregada. E aí o pai, nessa história, ele justamente ele manifesta o caráter de Deus Pai, né? Ele vem aqui, meu filho estava perdido, mas ele foi achado. E aí o pai, ele coloca um anel no dedo do filho, ele, né, ele coloca sandálias. Pera aí, meu filho não é escravo. Sabia que o escravo, ele andava descalço, o filho não. O filho, ele foi colocado sandálias nos pés do filho. Então, isso daí foi para mostrar, né? A questão da disciplina, o que rolou depois, a gente não sabe, não é verdade? Mas o pai, ele viu a situação que o filho se encontrava, mas acima de tudo, o filho estava vivo. Ele voltou vivo para casa. E o pai recebeu o filho de braços abertos, porque ele tinha o seu filho de volta para casa. Então, é isso que eu penso. Talvez aquela questão da disciplina, nesse caso, não cabia, né? Naquele momento. O momento era de celebrar, porque alguém estava voltando para casa. Porque ele já voltou arrependido, né? Exato. A disciplina é para mostrar o correto, mas a partir do momento que ele volta, como eu vejo essa situação, né? A partir do momento que ele volta para casa do pai, ele já percebeu que ele errou e que a casa do pai é o lugar onde ele tem tudo ali, né? Ele tem a provisão, ele tem o acolhimento, ele tem o amor, ele tem um teto. Então, ao meu ver, assim, é esse arrependimento. E aí, quando a gente passa isso para os nossos pais, como é que funciona com Deus, né? Ele vai te disciplinar até que tu se arrependa. A partir do momento que tu se arrependeu, ele não vai ficar tocando naquela ferida ali, porque tu fez isso. Porque o Senhor, ele não é um Deus acusador, né? Ele é um pai que te disciplina e a partir do momento que tu se arrepende, pede perdão, ele perdoa e joga no mar do esquecimento. Quem vem acusar é a tua mente, né? É Satanás. Ele mesmo, ele te livra disso. Então, eu acho que nós, como pais, né? Quer dizer, eu não sou pai nem mãe. Nós, como pais. Segunda vez já. Vamos profetizar. Recebo, Senhor. Mas quando a gente for, eu acho que a gente tem que trazer esse princípio pra dentro de casa, né? Eu preciso disciplinar o meu filho, porque é importante, os filhos precisam ser disciplinados. Mas se eles se arrependeram, se há um arrependimento, porque tu conhece teu filho melhor do que ninguém, tu vai saber se há um arrependimento sincero ali ou se ele tá só falando aquilo, perdoa, pai, pra não apanhar. E, enfim, eu acho que esse princípio ele é bem, bem interessante pra gente levar na criação. Falando, né, de criação, qual é o ensinamento que tu recebeu do teu pai que tu gostaria de passar pra Lívia ou pros teus futuros filhos? No plural, futuros filhos. Joguei aqui recebo também. Recebo. Meu pai, ele tem um coraçãozão, assim. Meu pai, eu acho que eu puxei isso dele também. De uma pessoa com um coração grande, de querer ajudar, um coração misericordioso. Isso daí eu tento passar pra Lívia. Ela tem isso. Mas isso também a Geisa também tem, né? Então, tanto eu quanto ela, a gente passa isso pra ela, né? De ser uma pessoa boa, mas não só isso, né? De amar Jesus, né? Meu pai também ama. Meu pai, ele é uma pessoa muito responsável, muito trabalhador, né? Muito esforçado. Então, tudo isso daí ele passou pra mim, passou pro meu irmão. E aí a gente tenta replicar também os nossos filhos, né? Coisas boas a gente tenta passar pra frente também, na verdade. Poxa, David, infelizmente nosso episódio já tá acabando, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem, né, pra essa geração que tá negligenciando essa área, não tá querendo ser pai, ou tá na dúvida, ou tá cheio de medo. Queria que tu deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo, do que a paternidade fez contigo, como é que foi pra ti, né, pegar a Lívia nos teus braços pela primeira vez, o que isso tem transformado em ti, para quem sabe impulsionar outras pessoas a tomarem essa decisão. Nossa, que responsabilidade, viu? Mas foi tão lindo de ver a Lívia nascer, de olhar para ela assim pela primeira vez lá no hospital. E aí depois de ver ela lá naquela caminha, eu chorei. A gente tem até vídeo, né, do parto dela. É emocionante ser pai.
Mas acima de tudo, né, uma responsabilidade e uma honra, né, que Deus, um privilégio que Deus nos deu de ser pai. Ao homem de ser pai, não precisa ficar com medo, né? Muitas vezes eu tive medo, mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não tem como. O amor de Deus, ele nos ensina a ser pai. Ele é o nosso pai e ele nos dá forças, ele nos ensina a ser um pai de honra, um pai que ama seus filhos, um pai que realmente cuida, um pai que protege. É só através de Deus, né? Então, não precisa ter medo, né? É isso que eu vou dizer. Porque eu já tive medo, mas eu não tenho mais medo. Se vir, vai vir na bênção. Glória a Eu não Deus. tenho mais medo. Eu fui curado desse medo. Amém. Amém. David, muito obrigada por todo o teu conhecimento, por toda a trajetória que tu trouxe aqui no podcast hoje pra gente. Eu tenho certeza que essa conversa vai edificar muita gente, vai trazer cura, vai fazer as pessoas refletirem sobre essa questão do medo, de traumas, de perdão também com os seus próprios pais, sabe? Cura. Eu queria que a gente encerrasse com uma oração, se tu pudesse fazer oração, não só, né, pela gente aqui, todo mundo, pelo nosso podcast, mas também por todas essas pessoas que estão lá, que precisam liberar perdão, que precisam liberar esse medo que Restaurar o aflige, relacionamento restaurar com o pai, relacionamentos, perdoar, né, amar, enfim, sobre paternidade. Amém. Papai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa conversa, Senhor Deus, por esse episódio, ó Pai. Um assunto tão importante, que é falar sobre ser pai, falar sobre como ser um pai, Senhor Deus, e seguir o teu exemplo, Pai. Senhor Deus, se existe algum homem, Senhor Deus, que vai ouvir essa mensagem agora, Senhor Deus, está com medo, está, Senhor Deus, relutando contra a ideia de ser pai, vem tirar todo o medo, Senhor Deus. Se existe alguém aqui, Senhor Deus, também que tem alguma mágoa do seu pai terreno, que teve alguma história no seu passado, que o seu pai o magoou, o seu pai o abandonou, vem trazer cura, Senhor Deus, no coração, vem trazer reconciliação, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, se revelar, ó Pai, a cada um de nós, a cada um dessas pessoas que irá ouvir, Senhor Deus, esse podcast, Senhor Deus, a quem Tu és, um verdadeiro pai, o pai que ama, o pai que recebe o filho de braços abertos, o pai que está ali, Senhor Deus, com todo o amor, Senhor Deus, para receber o seu filho, Pai. Então, Senhor Deus, se manifesta a nós, nos ensina, Senhor Deus, a sermos pais, Senhor Deus, melhores, nos ensina, Senhor Deus, a replicar o modelo, Senhor Deus, que vem de Ti, Senhor Deus, para os nossos filhos, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de Te conhecer e de Te servir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, molda em nós um coração como o Teu, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, obrigada, David. E obrigada à nossa equipe que está sempre aqui conosco. Lucão, o Cleiton, a Bia, minha querida amiga aqui ao meu lado, Kiane. Nos siga nas plataformas digitais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify. Eu espero que essa conversa tenha edificado você. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.